Fala pessoal, tudo bem com vocês? São Paulo quebra um tabu histórico no Allianz Parque, hein? Você vai saber os motivos da vitória, os acertos de Fernando Diniz. Por outro lado, os erros de Luxemburgo e uma crise completa no Alviverde. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e seja membro, tô te esperando. Vamos juntos! Acabei de chegar do Allianz Parque, onde acompanhei essa vitória do São Paulo 2-0 sobre o Palmeiras, algo que pouca gente imaginava, inclusive este que vos fala. Podem cornetar São Paulinos, eu realmente não acreditava numa vitória São Paulina. Bom, nunca aconteceu, né? É óbvio que a gente está vivendo um momento sem torcida e até havia essa expectativa para saber se isso seria um diferencial. O fato é que em 9 jogos disputados lá no Allianz Parque entre Palmeiras e São Paulo, o São Paulo nunca havia vencido. Aliás, tinha 8 derrotas, só um empatezinho que foi aquele do ano passado na semifinal do Paulista e que acabou levando o São Paulo para a grande decisão depois de um 0-0 e classificação nos pênaltis. Dessa vez, por mais que a gente tivesse visto a recuperação do São Paulo contra o Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense não foi lá, não teve lá grande resistência e a gente não sabia se o São Paulo teria a manutenção daquele sistema, manutenção daquela postura, se conseguiria confirmar isso no Clássico, ainda mais em um lugar onde ele nunca havia vencido. Por outro lado, o Palmeiras, muito criticado pelos últimos jogos, tem sofrido com desfalques, né? Com os selecionáveis aí, o lateral esquerdo Vinha, o Gabriel Menino no meio, o goleiro o Everton, que faz muita diferença, o Gabriel Menino também já falei nele, né? E o Gustavo Gomes, zagueiro paraguaio. São realmente desfalques importantes. E perdeu para o Botafogo, mas tinha jogado bem no segundo tempo contra o Ceará, enfim, jogando em casa contra o São Paulo, nesse clássico em que o Palmeiras costuma ter supremacia. Imaginamos que o Palmeiras fosse voltar à sua realidade, né, de confirmar uma vitória. Não foi o que aconteceu. E essa derrota ela traz consequências. Porque há alguns torcedores estão criticando o jeito do Palmeiras jogar, criticando o desempenho do Palmeiras, mas convencidos pelos resultados. O Palmeiras estava invicto, não tinha tido nenhuma derrota até o jogo contra o Botafogo. Já tem 2 consecutivas, e uma delas em casa contra o seu arquirrival São Paulo. E o time estava bem na Libertadores, está bem, tem a melhor campanha da fase de grupos. Então, esses resultados eles vinham atenuando um pouco essa situação. Agora a coisa começa a ficar um pouquinho mais complicada, porque os resultados não estão vindo e o time não tem jogado bem, né? Pelo menos nesse recorte mais pequeno, né, dos últimos jogos. Mas o São Paulo venceu e jogou melhor. Não apenas venceu, como jogou para vencer. O primeiro tempo foi até um pouco mais burocrático, né, das duas equipes, ainda assim com uma leve superioridade do tricolor, que chegou mais vezes e já indicava quem queria vencer o clássico assim na partida. O primeiro tempo já foi do São Paulo. Mesmo sem grande agressividade, o Jailson fez umas 2 defesas, o São Paulo chegou com o Reinaldo, chegou com o Igor Gomes, um cruzamento do Reinaldo para o Igor Gomes, depois uma bola que o Igor Gomes atravessou e o Reinaldo chutou e o Jailson fez a defesa no chão. O São Paulo já trabalhava mais a bola e teve uma chance que o Igor Vinícius parou na frente da defesa, ali dentro da área, mas faltou o cacuete de atacante. Cacuete que ele teve na segunda etapa. Pois bem, ninguém mexeu para o segundo tempo, o Palmeiras não conseguia chegar, era muito troca de passe aqui e ali, sem muita agressividade, o Wesley parando muito, né, na defesa são paulina, não conseguindo chegar. Tem uma jogada pelo lado esquerdo, né, que ele tenta alguma coisa, mas sempre travado. Vem o segundo tempo e aí o São Paulo constrói a sua vitória. E vejam só, o Diniz mudou o time, colocando o Luan à frente da defesa e retirando o Tietê. Como hoje ele estava sem o Gabriel Sara, o Tietê jogou numa função mais avançada e jogou muito bem. Porque o Tietê tem qualidade, só que ele estava deslocado ou sacrificado numa função em que ele tinha que marcar e ele não tinha capacidade nem física para dar todo esse combate. O Sara acabava tendo que voltar para recompor, o Daniel Alves também vindo buscar essa bola para começar a construir uma jogada, onde eu sempre critiquei várias vezes, né, o Daniel Alves sendo um primeiro volante, é um desperdício pela qualidade que tem. Ele ainda joga começando a jogada, começando a trabalhar a bola no meio.
Mas agora você tem um cara mais combativo ali, que é o Luan. E ele fez um grande jogo. Aliás, o São Paulo dominou o meio de campo. Em contrapartida, o Vanderlei Luxemburgo, ele resolveu escalar um sistema com muitos meio-campistas. O Palmeiras perdeu o Bruno Henrique para o Al Ittihad, vendeu, né? E ele foi retirado da concentração na véspera, seria titular. E aí o Lucha acaba colocando o Zé Rafael, que até tem jogado melhor que o Bruno Henrique. E ele coloca dois meias, Rafael Veiga e Lucas Lima, com os dois atacantes, William Bigode e Wesley. O Luiz Adriano entra só no segundo tempo. Havia uma expectativa dele começar como titular, mas não aconteceu. E aí o meio de campo todo, com esses meias, o Lucas Lima e o Rafael Veiga aqui, não se posicionam necessariamente como armadores, né? Eles se deslocam muito, muitas vezes aberto, né? O Lucas Lima jogou muito aberto também, não tinha subida dos laterais. O São Paulo conseguiu controlar o jogo no meio de campo. Por quê? Porque tinha o Luan, tinha o Igor Gomes, tinha o Tietê e tinha o Daniel Alves. Jogadores muito técnicos que povoavam o meio, trabalhavam a bola e faziam com que o São Paulo tivesse mais posse, isso aconteceu no primeiro tempo e no segundo tempo, e conseguisse chegar mais ao ataque. O primeiro gol do São Paulo surge de uma infiltração do Daniel, que, como eu disse, muitas vezes ele joga muito recuado, mas quando ele chega à frente, ele tem muita qualidade. E ele ameaça chutar e desfere um passe entre a defesa para o Igor Vinícius, que é um lateral muito apoiador. Ele tem muita característica ofensiva, ele aparece muito na frente, diferentemente do Juan Fran. E a gente sempre falava isso, né? O Juan Fran, poxa, tudo bem, tem a sua experiência e tal, agora sofreu uma lesão, aí vai ficar um tempo fora, 3 semanas, mas o Igor Vinícius é titular, mesmo que o Juan Fran volte, ele pode ser uma alternativa não o titular do Igor Vinícius. Ele conseguiu infiltrar e foi derrubado pelo Lucas Esteves. Um moleque da base do Palmeiras, lateral esquerdo, que na ausência do Vinha, né, e sem a necessidade, né, de improvisar dessa vez, como o Mike ali por aquele lado, o Lucas Esteves acabou cometendo esse pênalti, atropelando, né, o Igor Vinícius. Quem foi para a bola? Um outro lateral, o Reinaldo, que fez um bom jogo, muito pelas subidas dele, ele é um cara que se destaca em clássicos, tem uma experiência, e vejam como o sistema muitas vezes favorece alguns jogadores que desaparecem quando o time está mal. Por outro lado, quando o time começa a ajustar, esses caras crescem. É o caso do Reinaldo. O Reinaldo conseguiu marcar o gol de pênalti, teve outra chance pelo lado esquerdo em que o Jailson fez uma defesa, e outros momentos o Reinaldo foi muito importante no apoio, assim como o Igor Vinícius lá pelo outro lado, fazendo um cruzamento para o Brenner, inclusive, que ele perde o gol de cabeça. E aí o segundo gol foi uma pintura, e uma pintura desenhada pelo Fernando Diniz. Porque muito se cobra do Diniz que esse seu método, ele favorece o adversário que marca sob pressão. Você trabalhar desde a defesa com o goleiro, né, esse passe, eu também não sou muito fã desse sistema porque é muito arriscado. Mas quando acontecem gols como no caso contra a LDU, o Diniz falou sobre isso na coletiva, vem muitas críticas sobre o trabalho que ele faz. Agora, tem o lado positivo. Quando ele acerta, a gente tem que falar. Foi um gol maravilhoso, porque o Volpi recebe a bola, ele dribla o Luiz Adriano, ele consegue, ele dá um passo à frente e sai da marcação do Luiz Adriano, que faz a marcação-pressão, joga no Bruno, o Bruno joga no Igor Vinícius, o Daniel Alves, Igor Vinícius, o Igor Vinícius avança pelo lado direito. Quando ele avança pelo lado direito, ele trabalha a bola com o Luan e o Daniel, e aí me chamou a atenção. O Igor Vinícius é lateral direito, ele centraliza e ataca um espaço que está vazio, que já era coberto naquele momento pelo Danilo, jovem volante palmeirense que havia entrado no segundo tempo. Só que, realmente, quando falta treino, quando falta sistema tático mais eficiente, qualquer jogador acaba sofrendo. O Igor Vinícius até surpreendeu o sistema do Palmeiras, porque ele tinha que estar lá do outro lado direito, né? E ele corta pelo meio, o Danilo provavelmente não esperava, o Igor Vinícius ataca o sistema, o espaço vazio, e fica pedindo a bola. Até que o Reinaldo, que quando pega essa bola na esquerda, enxerga e desfere o passe em profundidade, o passe no ponto futuro. E aí, o Igor Vinícius recebe quase dentro da área. E ele, muito inteligente, corta para trás. E vê a presença, o Pablo já estava chegando, o Vitor Bueno mais atrás, e o Vitor Bueno acaba fazendo o gol da vitória. Não passa por nenhum jogador do Palmeiras,
só jogadores do São Paulo construindo nessa troca de passes, esperando os espaços se abrirem para você poder chegar ao seu gol. O São Paulo não perdeu em clássicos esse ano, é o sexto, com 3 vitórias e 3 derrotas, sendo que ele venceu todos os seus rivais. Ele venceu o Santos, venceu o Palmeiras agora e venceu o Corinthians também. Então, é incrível, né? Porque a gente falava do Fernando Diniz praticamente perdendo o emprego há poucos dias. Em 2 jogos, ele conseguiu 2 vitórias, uma delas num clássico, quebrando um tabu, e não sofre gol há 2 jogos. Mas assim, ele mexeu no time. Ele colocou o Luan. O Luan hoje foi destaque. O Bruno Alves finalmente entrou na defesa, juntamente com o Diego, que também fez um ótimo jogo. O Diego Costa é um ótimo zagueiro. E o Léo, em algum momento, a coisa funcionou, mas o sistema precisa ser melhorado. Não é necessariamente as peças. Agora, que o Bruno é muito mais zagueiro que o Léo improvisado, a gente já sabia. Ele insistiu no Vitor Bueno. Dessa vez ele não foi titular, mas entrou no segundo tempo e marcou um gol. Isso pode dar confiança para o jogador. Que mais? O Daniel Alves, mesmo que ainda não seja aquele cara, né, do brilhantismo, que não esteja muito mais à frente, foi super importante no jogo. O Tietê cresceu também com a entrada do Luan na defesa. O Brenner não fez lá um jogo, né, mas nas vezes que foi acionado tentou alguma coisa. O Luciano volta muito para brigar, ele preenche muito espaço ali na frente. Então dá para dizer que o São Paulo teve uma vitória consistente. Por outro lado, o Vanderlei Luxemburgo vai ter que enfrentar uma pressão muito grande, porque o time não teve construção ofensiva, mesmo quando estava 0-0, o time não criou para fazer um gol, depois acabou sofrendo 2 gols para o São Paulo dentro da arena, não reagiu. Na verdade, o Luxemburgo fez algumas mexidas, né? Colocou o Gustavo Scarpa lá pelo lado esquerdo, tirando o Lucas Esteves. Primeiro ele colocou pela direita, e depois ele quando tira o Esteves, ele desloca o Scarpa lá pelo lado esquerdo. Coloca o Luiz Adriano, coloca o Gabriel Veron tardiamente no jogo, que tenta dar essa profundidade pelos lados do campo e não consegue. O Palmeiras não vem jogando bem. E o Palmeiras agora, que tinha resultados para amenizar essa situação, já não tem mais. Será uma semana de muita cobrança sobre o técnico Vanderlei Luxemburgo e sobre essa equipe do Palmeiras. Por outro lado, o São Paulo respira, comemora e quebra um tabu histórico para o torcedor poder comemorar e dar aquela respirada. Será que embala? A gente vai ter que esperar para saber. Valeu, gente! Foi isso que eu vi do jogo. Comenta aqui embaixo o que você achou, inscreva-se no canal e seja membro. Eu tô te esperando. Até a próxima. Tchau!